Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje nós vamos fazer uma revisão geral do nosso livro 2, tá? Dos 3 capítulos do livro 2. Então essa revisão ela vai ser em forma de exercício, tá? Então todo mundo pode pegar aí o seu caderninho, né? Para poder transcrever essas perguntas com as respostas que a gente vai revisando e já vai respondendo essas questões, tá? Vamos lá? Então podem pegar o caderno de vocês, tá bom? Bom, a primeira questão do exercício, né, de revisão diz o seguinte: cite os 3 pressupostos da teoria celular, ou seja, o que diz a teoria celular? Ela diz 3 coisas, né, 3 pontos principais. As células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos, ou seja, é a célula que dá forma e funciona, né, em cada um dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por célula ou células, tá? Se for uma única célula, esse ser vivo é chamado de unicelular. Se for mais de uma célula, esse ser vivo é chamado de pluri ou multicelular. E o terceiro e último pressuposto, né, são que todas as células, elas vêm de uma outra célula que já existe, ou seja, de uma célula pré-existente. Então, esses são os 3 principais pontos da teoria celular, ok? Segunda questão. Diferencie células procarióticas de células eucarióticas. Então, nós vimos, né, de acordo com a morfologia dessas células, que nas células procarióticas, o material genético, ele fica todo disperso, todo solto no citoplasma das células, tá? Ou seja, não tem uma membrana que vai envolver para empacotar esse material genético que é o DNA. E também nós não observamos organelas celulares no citoplasma das células procarióticas. Já nas células eucarióticas, o material genético ele fica empacotado. Por quê? Porque o DNA ele fica envolvido por uma membrana chamada de membrana nuclear. E também no citoplasma das células eucarióticas nós encontramos as chamadas organelas celulares, tá bom? Ok? Vocês vão, à medida que a gente for respondendo, vocês vão copiando aí no caderno para ficar direitinho como uma forma de revisão do livro 2, tá bom? Terceira questão. Quais são as 3 partes básicas de uma célula, né? De uma célula eucariótica? Toda célula ela tem o quê? Membrana plasmática, né? Toda ela também tem citoplasma e algumas é que apresentam núcleo, como no caso, por exemplo, das células eucarióticas, que são aquelas células que apresentam um núcleo definido, tá? Quarta questão. Cite as funções das seguintes organelas celulares. Então, no citoplasma das células eucarióticas, nós temos as mitocôndrias, né, cuja função é permitir o processo de respiração a nível celular, para que a célula possa obter energia, tá? Temos os ribossomos, que são pequenos orgânulos responsáveis pela síntese de proteínas. Temos os centríolos, né? Os centríolos são em número de 2 por célula, encontrado lá no citoplasma, está diretamente envolvido no processo de divisão celular e também a partir dos centríolos se formam na célula, em alguns tipos de células, essas estruturas que nós chamamos de cílios, né, e os flagelos, tá? Todas essas 2 estruturas aqui, cílios e flagelos, elas estão atuando no processo de movimentação daquela célula, tá? Por exemplo, os espermatozoides, né, são células flageladas que apresentam um flagelo para se locomover. E esse flagelo ele se origina a partir desse centríolo. Temos os lisossomos também, que são pequenos orgânulos que se originam do complexo golgiense, cuja função é permitir o processo de digestão celular ou intracelular, tá? Quinta questão. Quais são os níveis de organização do corpo humano? Então, nós vimos que todo ser vivo ele tem o quê? Tem célula. Então, célula seria o nível básico, né, da organização do corpo humano. Essas células, elas vão se organizar de acordo com a sua forma e função para formar quem? Para formar os tecidos, né? Os tecidos que apresentam a mesma função se conectam para formar órgãos. Os órgãos se conectam e formam sistemas, tá? Sistema digestório, respiratório, circulatório, etc. E os sistemas em conjunto, todos eles, vão formar o organismo como um todo, tá bom? Vamos agora passar para a sexta questão.
Quais são as funções do esqueleto? Para que serve o nosso esqueleto, né? O nosso esqueleto, ele tem uma função super importante, tem várias funções, mas uma das mais importantes é nos dar sustentação, né, do nosso corpo, permitindo também a movimentação, juntamente com o sistema muscular, tá? No nosso esqueleto existem vários sais, como cálcio, fósforo, que vão ficar armazenados no meu esqueleto, tá? O meu esqueleto, ele também é responsável por formar células sanguíneas, né? Porque dentro do osso existe uma medula óssea vermelha, que vai ser responsável pela produção de células sanguíneas, como hemácias, tá? Células de defesa, como os leucócitos. E também o nosso esqueleto, ele serve para proteger órgãos vitais. Que órgãos vitais são esses? O nosso encéfalo, né, gente, nosso sistema nervoso central, ele fica dentro da nossa cabeça, protegida pelo osso, né, da caixa craniana, tá? Então, o encéfalo, onde vai estar contido o nosso cérebro, tá? Ele vai estar protegido, né, pelos ossos do crânio. Temos também o coração. O coração e os pulmões são órgãos também vitais do nosso corpo, né, essenciais para que eu possa sobreviver, e eles ficam protegidos pela caixa torácica, tá? Vamos lá para a 7ª questão. Cite as duas regiões do esqueleto humano. Então, nós temos duas partes principais do nosso esqueleto. Nós temos o esqueleto axial, que ele é o eixo principal do corpo, ou tem a cabeça com os ossos do crânio, né, a caixa torácica e a coluna vertebral, tá? Aqui tem um Szinho, não existe esse S, tá? Os ossos da coluna vertebral. E temos o esqueleto apendicular, que ele é formado pelos membros inferiores, tá? E pelos membros superiores, todos eles conectados ao esqueleto axial por uma cintura escapular aqui nos ombros e pela cintura pélvica aqui nos quadris, ok? 8ª questão. Quais são os tipos de articulações do corpo? Dê um exemplo de cada tipo. Então, nós temos as articulações que são móveis, semimóveis e imóveis. Um tipo de articulação móvel, a gente tem a do cotovelo, a do joelho, são aquelas que têm que permitem amplos movimentos, tá? Uma articulação é semimóvel, quando ela tem um certo movimento, permite um movimento, mas um movimento mais restrito, como é o caso, por exemplo, das nossas vértebras. E temos as articulações imóveis, que são aquelas que não têm mobilidade, né, como os ossos do crânio, né, com exceção da mandíbula, que é o único osso do crânio que tem movimento, tá? O restante são articulações imóveis. Agora vamos para a 9ª questão, né? Explique os tipos de tecido muscular e os tipos de contrações que eles realizam. Nós temos 3 tipos de músculo, né? O músculo estriado esquelético, que compõe a maior parte da nossa musculatura. Temos o músculo estriado cardíaco e temos o músculo não estriado, que também é conhecido como musculatura lisa. Qual é a diferença entre eles? O tipo de contração que eles apresentam. O músculo estriado esquelético, o próprio nome sugere que ele está associado ao nosso esqueleto, permitindo assim o nosso movimento, né? São os músculos do bíceps, o tríceps, toda essa musculatura que nós chamamos vulgarmente de carne, tá? Então, nesse tipo de músculo, a contração ela é rápida e ela é voluntária, ou seja, ela depende da minha vontade. Eu só contraio esse músculo se eu quiser. O estriado cardíaco, o próprio nome sugere, né? Ele é encontrado no coração, o coração ele bate num ritmo constante, né? Que é controlado pelo sistema nervoso central, de forma involuntária, ou seja, não depende, o meu coração bater não vai depender da minha vontade. E o músculo liso, né? O músculo liso ou não estriado é aquele encontrado nas paredes do tubo digestório, na parede das artérias. Eu não comando a sua contração, tá? A contração dele é lenta e é involuntária, então não está sob o meu comando. Está acontecendo o tempo todo, mas eu nem percebo. 10ª questão. Quais são as células que compõem o tecido nervoso? Nós temos 2 grupos de células, são os neurônios e as células da glia ou gliócitos, né? Sendo que os neurônios, eles apresentam qual função?
conduzir impulsos nervosos, tá? Diferente das células da glia que vão sustentar, nutrir e proteger os neurônios. Então, as células do sistema nervoso que são responsáveis pela transmissão de informações nervosas ao longo de todo o meu corpo são quem? São os neurônios, tá? 12ª questão. Explique a função do extrato mielínico encontrado no axônio de um neurônio. E o que é o axônio? O axônio é a parte mais alongada de um neurônio. E alguns neurônios apresentam esse extrato mielínico, né, que vai conter uma substância chamada de bainha de mielina, ou extrato mielínico. Esse extrato, gente, ele tem uma composição lipídica, ou seja, de gordura, que vai atuar como se fosse um isolante elétrico. Por quê? Porque o neurônio, a informação nervosa se propaga nele através de cargas elétricas. Então, esse extrato mielínico, por ser de natureza lipídica, acaba facilitando, né, a transmissão do impulso nervoso, aumentando assim a velocidade dessa transmissão no neurônio. Tá? Então, existem neurônios que têm o extrato mielínico, então nesses neurônios a transmissão é muito mais rápida, e existem neurônios que não têm esse extrato mielínico. A transmissão é rápida, mas não tanto quanto os neurônios que apresentam essa bainha, né, esse extrato mielínico, ok? Vamos agora para a 13ª questão. Quais são as funções dos gliócitos, ou células da glia? Eu falei ainda há pouco, né? Que são células que vão ser responsáveis pela nutrição dos neurônios, né? Proteção, sustentação, né? Regulando a concentração dos líquidos e também na remoção de excretas, né? Dessas células que são os neurônios, ok? 14ª questão. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Dê a constituição de cada um deles, ou seja, o sistema nervoso central, ele é formado de quais porções, né? Ele é formado pelo encéfalo, que está protegido pela caixa craniana, e pela medula espinal, que também está protegido não pela caixa craniana, mas pelos ossos, né, que formam a minha coluna vertebral, que são as vértebras. E o sistema nervoso periférico é aquele que fica mais distante, né, formado por nervos e gânglios que se distribuem por todo o meu corpo, tá? Recebendo as informações do sistema nervoso central, ok? Vamos agora para a 15ª questão. Quais são as funções do cérebro? O cérebro é um dos componentes do meu encéfalo. Gente, o cérebro é uma das partes mais importantes do encéfalo. Por quê? Porque é responsável pela percepção dos sentidos, né? Os sentidos da visão, audição, né? Também é responsável pela linguagem escrita e a linguagem falada, né? Eu falo, eu escrevo porque tem uma região do meu cérebro que me permite isso. Pela aprendizagem, então tudo que eu aprendo fica armazenado, né? Como código lá no meu cérebro. Memória, raciocínio, tá? A minha ação de controlar os meus músculos, né? Estriados esqueléticos. Então tudo isso é controlado pelo meu cérebro. 16ª questão. Quais são as estruturas que protegem o sistema nervoso central? SNC, tá, gente? É a sigla do sistema nervoso central. Nós temos as meninges, que são membranas, tá? Que revestem tanto o encéfalo quanto a medula espinal. Temos também o líquido cérebro-espinal, né? E os ossos da caixa craniana e também os ossos da coluna vertebral. Então, a caixa craniana também protege, né, o meu sistema nervoso central e as minhas vértebras que constituem a minha coluna vertebral, ok? Vamos agora para a questão 17. Também faz parte do encéfalo uma região, além do cérebro, chamada de cerebelo, tá? O cerebelo é menor, né, do que o cérebro é que ocupa a maior parte do encéfalo, e o cerebelo vai ser responsável por manter o meu equilíbrio, né, do corpo. Também é responsável pela postura do meu corpo e pela coordenação motora. Qualquer problema que exista no cerebelo, né, lá do encéfalo, a pessoa vai perder a sua coordenação motora, tá? Esse equilíbrio corporal. Questão 18. Explique a função da medula espinal. Então, a medula, gente, ela funciona como um centro nervoso
né, dos atos tanto voluntários quanto involuntários. E também, através dessa medula, é que o impulso, né, que as transmissões nervosas são passadas do encéfalo para todas as partes do corpo, ou seja, do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tá? Através de nervos e através de gânglios. 19ª questão, cite e explique os tipos de nervos do corpo humano. Nós temos 3 tipos de nervos que compõem o nosso corpo humano. Os nervos sensitivos, os nervos motores e os mistos, né? Os sensitivos, eles conduzem as informações da periferia do nosso corpo e vão levar para a sede, né? Onde vai ser interpretada. Que sede é essa? É o sistema nervoso central. Então, o sensitivo, ele percebe as informações de áreas do corpo e transmitem para o sistema nervoso central, que interpreta e, através dos nervos motores, conduzem as informações lá do sistema nervoso central para a parte periférica do corpo, né, para todos os órgãos do meu corpo. E os nervos mistos são aqueles que levam informações tanto do corpo para o sistema nervoso central, como do sistema nervoso central em direção a todas as partes do corpo, né? E a 20ª questão, para a gente poder finalizar, nós temos os hormônios, né, nessa questão, para dizer quais são os hormônios que são produzidos pelas seguintes glândulas. Tireoide, a tireoide, gente, ela produz 3 hormônios. Triiodotironina, que é o T3, tetraiodotironina, que é o T4, ou também conhecido como tiroxina, e temos a calcitonina, que regula o cálcio no corpo. As paratireoides são em número de 4, elas ficam perto da tireoide, né, na região do pescoço, produz um hormônio chamado de paratormônio, que também atua no metabolismo do cálcio. Temos as suprarrenais, né? As suprarrenais são também chamadas de glândulas adrenais, elas ficam em cima dos rins, é responsável por produzir hormônios, né, do estresse, como cortisol, adrenalina, né? Tem também o aldosterona, e o pâncreas, que também é uma glândula, né, endócrina, que é responsável por produzir 2 hormônios, né, a insulina e o glucagon, que controlam os níveis de açúcar, né, de glicose no nosso sangue, tá ok? Então, gente, à medida que vocês, né, forem assistindo essa aula de hoje, vocês tenham cuidado, né, de anotar essas perguntas, né? O livro 2, a gente está fazendo uma revisão geral, né, e essas 20 questões que nós acabamos de discutir com vocês, né, em forma de revisão, elas contemplam todo o capítulo, né, 1, 2 e 3 do livro 2, tá? Então, façam as anotações, copiem essas questões, estão todas respondidas, tá, no caderno de vocês, e vai ficar também como uma forma de revisão, né, para futuros trabalhos avaliativos, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana e a nossa aula de ciências vai ficando por aqui, gente. Tchau, tchau!